Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, vou dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia, tipo de pesquisa e procedimentos metodológicos, tá? Esse conteúdo é um pouquinho mais longo. Provavelmente esse vídeo ele vai se estender um pouco mais que os demais, mas eu espero que vocês consigam aproveitar o conteúdo e consigam compreender a importância do procedimento metodológico. Bem, dentro da metodologia da pesquisa, nós temos tipos de pesquisa quanto aos procedimentos também. Existem várias etapas dessa metodologia, vocês estão vendo que existem temas dentro da metodologia científica que eu estou abordando e outros temas que a professora Paloma irá abordar também, estará abordando também. Então, meio que caminhamos juntos na elaboração também do método científico, né, da metodologia científica. Então, a metodologia científica nada mais é do que um conjunto de métodos, técnicas, estratégias que são utilizadas para produzir conhecimento de maneira sistemática, organizada e fundamentada cientificamente, tá? Quando a gente fala no curso de pedagogia, o estudo da metodologia científica, ele é muito importante, ele é essencial, porque todo pedagogo, né, atuando enquanto, né, ele não atua só enquanto educador, mas ele também é um pesquisador da realidade educacional, porque ele analisa problemas pedagógicos, práticas escolares, processos de ensino-aprendizagem, né, contextos sociais relacionados à educação. Então, para o pedagogo é importante que ele entenda a metodologia científica, porque além dele ser um educador, ele também é um pesquisador importante da área. Segundo Lacatz Marconi, né, a metodologia científica ela permite que o pesquisador compreenda o que os caminhos que são necessários percorrer para a construção do conhecimento científico e aí fazendo uso de técnicas adequadas para investigar determinado fenômeno, tá? Gil também aponta que a pesquisa científica é um processo racional e sistemático, que tem como finalidade proporcionar respostas aos problemas que são propostos, ok? O que é o procedimento metodológico? Né? O procedimento metodológico ele representa um modo como a pesquisa ela vai ser realizada na prática. Então, quais etapas nós percorreremos ali dentro da metodologia para que essa pesquisa ela consiga, né, ser realizada de maneira efetiva? E aí envolve várias estratégias: coleta de dados, análise das informações coletadas, interpretação dos resultados e a compreensão geral do fenômeno estudado. O que são procedimentos metodológicos? Né? Procedimentos metodológicos, eles podem ser entendidos como caminho técnico utilizado pelo pesquisador para desenvolver a investigação científica. Severino fala que o procedimento metodológico ele define as formas operacionais da pesquisa, então ele orienta os dados que serão obtidos e analisados. Bem, existem vários tipos de procedimentos metodológicos e eu vou começar falando um pouquinho da pesquisa bibliográfica, tá? Então, a pesquisa bibliográfica é um procedimento metodológico muito utilizado, que na verdade, qual que é a função dela? Ela é desenvolvida a partir de materiais que já foram publicados, então, estudos científicos, artigos, livros, né, conteúdos que já foram produzidos, né? E aí, isso embasa a pesquisa bibliográfica, além de documentos acadêmicos, dissertações, teses, né? Então, isso é pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é elaborada com base no material que já foi publicado, que nem eu falei para vocês. E a principal finalidade ali é fundamentação teórica ao pesquisador, tá? Então, na pedagogia, a pesquisa bibliográfica é extremamente utilizada, por quê? Porque grande parte das teorias educacionais foi construída a partir de autores clássicos e contemporâneos, que discutem de maneira bem efetiva, bem aprofundada, né? Aprendizagem, currículo, alfabetização, inclusão escolar, didática e desenvolvimento humano. Quais são as principais características, gente, da pesquisa bibliográfica? Vai fazer o uso de fontes secundárias, ok? Não há contato direto com participantes, possibilita um aprofundamento teórico, auxilia na construção de referencial teórico e permite identificar lacunas científicas. Então, a pesquisa bibliográfica ela vai permitir o quê? Que o pesquisador possa entrar em contato com produções científicas já existentes sobre o tema que ele está investigando. Quais são as vantagens e as desvantagens? E as desvantagens, as limitações de uma pesquisa bibliográfica. A vantagem, ela tem baixo custo, grande acesso à informação, amplia o conhecimento teórico e facilita a comparação entre estudos. Mas ela tem algumas limitações importantes.
Então, ela gera uma dependência de qualidade de fontes, ela gera uma possibilidade de utilizar materiais desatualizados, que isso pode acontecer, e não produz dados originais, não produz nada de inovação, digamos aqui, que seja novo, diferente do que já foi produzido. Pesquisa documental, outro tipo de procedimento metodológico utilizado. A pesquisa documental, ela utiliza o quê? Documentos a partir de, como fonte principal, de dados. Então, para explicar um pouquinho o que é pesquisa documental, né, elas explicam que os documentos, né, Lacatz e Marconi, eles explicam que documentos representam registros importantes da realidade social e podem ser escritos, visuais ou digitais. A diferença entre pesquisa bibliográfica e documental está no fato de que a pesquisa bibliográfica ela utiliza materiais analisados cientificamente e a documental trabalha com documentos que ainda não receberam tratamento analítico aprofundado. Quais são as características da pesquisa documental? Utilização de fontes primárias, possibilita análise histórica, pode apresentar abordagem qualitativa ou quantitativa, isso aí vai depender da orientação do estudo, e exige interpretação crítica de documentos. Quais são as vantagens? Acesso à informação histórica, menor interferência do pesquisador, possibilidade de análise institucional. E as limitações. Às vezes, quando ela vai acessar os documentos podem ser incompletos, não completos. Então, existem dados ali que são defasados, são dados que não foram preenchidos. Então, isso é uma limitação da pesquisa documental. Falta de padronização também e dificuldade a acesso a arquivos institucionais. Outro tipo de procedimento, pesquisa de campo. A pesquisa de campo, ela vai ocorrer diretamente no ambiente onde o fenômeno acontece, tá? E aí a pesquisa de campo, ela busca o quê? Busca observar os fatos, tal como ocorre na realidade. Então, permitindo maior aproximação do pesquisador com o objeto investigado. E na educação, isso significa investigar o quê? Investigar situações reais, dentro do contexto escolar. O que é evidenciado por um pedagogo no seu dia a dia, dentro daquele contexto escolar em que ele está inserido. Quais são as características da pesquisa de campo? Contato direto, então tem contato direto com o participante da pesquisa. Observação da realidade escolar, né? Coleta de dados em ambiente natural e a investigação ela é mais contextualizada. E aí, existem alguns passos importantes para que você possa fazer uma pesquisa de campo. Né? Não é simplesmente chegar no ambiente, observar e pronto. Existem passos a serem seguidos. Então, primeiro, você tem o quê? Que você vai ter o objetivo da pesquisa, o problema de pesquisa, né? Embasando o objetivo da pesquisa. Você vai definir o público que você vai fazer essa pesquisa de campo. Ah, meu público são alunos do 5º ano do ensino fundamental. Qual que é o seu público? Você tem que deixar bem claro qual que é o público. Planejamento de tempo. Então, você tem que fazer, né? Quando eu falei para vocês lá no ensino da importância do cronograma, é importante, dentro da pesquisa de campo, isso também é importante, para vocês saberem exatamente o que etapas vão seguir durante essa pesquisa. Levantamento de campo. Aí faz o levantamento no campo, onde você vai realizar a pesquisa, faz a análise dos dados que foram coletados durante esse período e, por fim, você divulga os resultados. Então, existem etapas a serem seguidas quando a gente pensa em pesquisa de campo. Quais os instrumentos mais utilizados em pesquisa de campo? Entrevista, observação, os questionários, o diário de campo você pode utilizar também e até fazer o uso também de grupos focais. A pesquisa de campo, ela permite o quê? Compreender a realidade educacional, relacionar teoria e prática, observar as dificuldades reais do ambiente escolar, analisar relações humanas e pedagógicas. E aí, Severino, né, ele deixa muito claro que a pesquisa de campo, ela possibilita contato direto com o contexto investigativo, favorecendo análises mais profundas da realidade social. Então, ele traz aqui a importância da pesquisa de campo e da proximidade do investigador com os investigados, com o ambiente que vai ser observado, facilitando aí esse contato profundo com a realidade social. Quais são as vantagens da pesquisa de campo? Produção de dados contextualizados, aproximação com a realidade educacional e maior riqueza descritiva. Quais são as limitações? Exige mais tempo, por isso a importância de um cronograma.
para você determinar exatamente quanto de tempo você vai gastar para cada etapa, né? Tem que ter uma organização temporal ali muito grande para que você não se perca, né? E não extrapole, né? Sofre influência do pesquisador, vai sofrer, porque como é um momento de observação, de contato com o outro, você acaba deixando um pouco o seu olhar, a sua visão interferir, né? E a dificuldade de controle das variáveis, que também é um problema nesse tipo de pesquisa. A pesquisa experimental. O que é pesquisa experimental? Né? Ela é mais estruturada, né? De todos os métodos quantitativos, né? É a mais estruturada. O pesquisador aqui ele vai manipular ali uma variável independente e observar o efeito dela sobre as variáveis dependentes e mantendo o controle ali sobre alguns fatores externos. Então, a experimental é um pouco mais complexa, tá? A pesquisa experimental, ela permite que o pesquisador vai interferir deliberadamente na realidade para observar os efeitos que são produzidos. Embora ela seja muito comum dentro da saúde, da área da saúde, ela também pode ser aplicada na educação. A principal vantagem do método experimental é a possibilidade de estabelecer relação de causa e efeito, tá? Embora, claro, essas aplicações em ambientes escolares possam ser limitadas por questões éticas e práticas, mas essa é a principal vantagem do tipo de método experimental. Quais são as características, né? O método experimental tem controle de variáveis, comparação entre grupos, aplicação de intervenções, produção de dados quantitativos, tá? Que podem ser mensurados. E nas aplicações educacionais, como que a gente pode aplicar aí pesquisa experimental? Pode ser utilizada para pesquisar sobre metodologias de ensino, alfabetização, tecnologias educacionais, as metodologias ativas e as estratégias pedagógicas. Né? Então, tem várias formas de você fazer pesquisa experimental dentro do ambiente educacional. Quais são as vantagens? Produz evidências objetivas, porque elas podem ser mensuradas, né? Então, o que pode ser mensurado é mais concreto. Permite testar hipóteses também e facilitar comparações. Quais são as limitações? É uma dificuldade de controlar um ambiente escolar, que o ambiente escolar existe, como falou anteriormente, existem vários obstáculos ali que precisam ser considerados, por questões éticas principalmente, e a complexidade dos fenômenos educacionais, né? Que embora possa ser mensurado por uma pesquisa experimental, existem outras questões ali que são envolvidas nesse tipo de pesquisa. Daí, pesquisa survey, né? Que é pesquisa de levantamento. Então, o survey é um procedimento metodológico que realiza levantamento de informações por meio de questionários e entrevistas estruturadas. O survey ele permite obter informações diretamente de um grupo de pessoas acerca de características, opiniões, comportamentos. Então, é um método de levantamento. E quais são as características desse tipo de método? Grande número de participantes, então precisa de um N. Né? O N dentro da metodologia significa um número de participantes. Então, tem que ser um número grande. Né? Você tem que ter um N grande. Uso frequente de estatística, você vai usar muito estatística, né, programas estatísticos para poder rodar esses dados. Os instrumentos geralmente são padronizados e há uma predominância quantitativa ali, obviamente. Existe ali o levantamento transversal, o levantamento longitudinal, né? Quando a gente fala de survey transversal, a gente está falando da coleta que ela ocorre em um único momento, então você faz a coleta só naquele momento e você faz a investigação voltada para aquele espaço de tempo ali que você fez a coleta. E quando a gente faz survey longitudinal, os participantes eles são acompanhados durante um período de tempo maior, mais prolongado. E instrumentos podem ser aplicados várias vezes durante esse período de tempo que ele vai ser observado, acompanhado. Quais são as vantagens? Grande alcance, rapidez na coleta de dados, facilidades também com relação à análise estatística. E quais são as limitações, pessoal? Respostas às vezes podem ser superficiais, dependência da sinceridade dos participantes e menor profundidade interpretativa. Estudo de caso, outro método, outro procedimento metodológico importante. O estudo de caso, ele consiste no quê, pessoal? Uma análise mais aprofundada de um caso específico, né?
que pode ser uma escola, um aluno em especial, uma política pública ou uma prática pedagógica. Você vai pegar um caso específico e vai destrinchar esse caso, vai estudar esse caso. E o objetivo é compreender em profundidade a realidade daquele estudo, do que vai ser estudado, sem buscar generalizações. O estudo de caso ele é especialmente útil na educação para analisar situações singulares, né, como o processo de inclusão de um aluno com autismo em determinada escola, ou a própria implementação de um projeto de acessibilidade. Então, são coisas específicas que a gente faz no uso do estudo de caso. O pesquisador ele pode utilizar, né, múltiplas fontes de evidência, então ele pode fazer observação, entrevista, documentos, e pode fazer triangulação de dados, né, e permitir ali uma visão mais ampla do fenômeno. Então, o estudo de caso, o que a gente, né, os tipos de estudo de caso. Quando a gente fala de estudo de caso, não é um único estudo de caso, existem vários tipos de estudo de caso. Então, a gente tem, por exemplo, aqui estudos de caso que são exploratórios, que busca conhecimento preliminar do tema, então são apresentados em diferentes cenários. Existem estudos de caso que são mais descritivos, que fazem a descrição do caso, então detalhes e soluções já são contextualizadas, e existe o estudo de caso analítico, que ele visa o quê? Reunir e apresentar dados para discussão. É mais de um objeto de análise. Aqui a gente tem vários objetos de análise, então ele é um pouquinho mais complexo. Vantagens do estudo de caso. Então, são mais flexíveis, eles favorecem o entendimento do processo, garantem a unidade do caso, enfatizam o contexto em que ocorrem os fenômenos, possibilitam o aprimoramento, a construção e a rejeição de teorias, possibilitam a investigação de áreas inacessíveis por outros procedimentos, podem ser aplicados sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, permite investigar o caso pelo lado de dentro, estimula o desenvolvimento de novas pesquisas, possibilita estudar um caso em profundidade e favorece a construção de hipóteses. Pesquisação é um outro tipo de procedimento metodológico que visa o quê? Investigação em que os pesquisadores participantes eles vão atuar de maneira conjunta para compreender e transformar aquela realidade. Então, é um processo colaborativo e reflexivo, e aí na qual a pesquisa ocorre ao mesmo tempo que é implementada por ações práticas. Na educação, a pesquisação ela é muito utilizada, porque o professor frequentemente investiga problemas pedagógicos enquanto desenvolve intervenções educativas. Então, é um tipo de método muito utilizado na parte pedagógica, tá? A pesquisação, ela combina produção de conhecimento e intervenção social, sendo uma metodologia coerente com o ideal de educação transformadora e de participação. Então, a pesquisação, o que ela visa? Você vai planejar uma melhora da prática existente, né? Logo em seguida, você vai agir para implantar a melhoria planejada, então vai indo, né? Ela caminha junto, né? Tanto o pesquisador quanto o pesquisado. Você vai fazer um monitoramento e descrever os efeitos daquela ação que você implementou. E, por fim, você vai avaliar os resultados dessa ação implementada. Se foram positivos, se precisam ainda ser melhorados, o que esses resultados, o que essa melhoria que foi implementada trouxe de positivo e o que pode ser melhorado, o que pode ser alterado. Então, a gente caracteriza a pesquisação como 4 etapas importantes. A pesquisa etnográfica, né, ela tem origem na antropologia e ela busca muito conhecer culturas, valores, práticas de grupo social, a partir, é lógico, da imersão do pesquisador no campo, tá? Na educação, a etnografia ela é muito utilizada para investigar cotidiano escolar, né? Relação entre professor e aluno, práticas de inclusão em sala de aula regular, então sempre tentando fazer uma observação de como esse contexto funciona. Então o pesquisador ele observa, ele participa, ele registra situações, descrevendo, interpretando o que ele vai vivenciando ali naquela realidade. Então, na etnografia, esse tipo de pesquisa é muito valiosa porque ela permite compreender a escola como um universo cultural. Então, vai muito além de um universo pedagógico. Existem questões culturais envolvidas dentro de uma escola, né? E isso revela o quê? As dinâmicas que sustentam ou dificultam, por exemplo, a inclusão de alunos, tá? Então, dentro da etnografia, a gente segue 3 preceitos importantes. Sim, ouvir, ver e sentir. Então, ouvir é o quê? As entrevistas. O que as pessoas dizem que fazem. Ver, você vai observar
né, a partir da etnografia, observar como essas pessoas fazem, como elas se relacionam. E sentir, quando você faz uma imersão de empatia, fazer o que as pessoas fazem. Então, você vai fazer, você vai imitar a pessoa dentro daquele contexto para poder entender por que ela realiza aquilo. Quais são as características da pesquisa etnográfica? Observação participante, imersão geralmente é prolongada, às vezes tem pesquisas etnográficas que duram anos para você entender, né? ênfase qualitativa, descrição detalhada do contexto social e os instrumentos utilizados pelo pesquisador dentro da etnografia, o diário de campo, as entrevistas abertas, a observação participante e os registros audiovisuais. Bem, então, o procedimento metodológico dentro de um projeto de pesquisa ele é fundamental para o desenvolvimento dessa pesquisa científica e aí isso inclui a própria pedagogia, né, considerando que o pedagogo, além de educador, é pesquisador. E isso permite o quê? Compreender fenômenos educacionais de maneira organizada, crítica e fundamentada. Então, a escolha do procedimento metodológico, a gente tem que considerar alguns fatores, né? Levar sempre em consideração o objetivo da pesquisa, o problema investigado, o tipo de dado necessário e a abordagem que vai ser utilizada. Então, tem que se embasar, né, a escolha do procedimento metodológico tem que se embasar nesses 4 preceitos principais, perdão. Bem, a pesquisa científica também, ela deve contribuir não apenas para produzir conhecimento, mas também para transformar realidades educacionais. Então, no caso do pedagogo, a metodologia científica, ela contribui para quê? Desenvolvimento de pensamento crítico, formação investigativa, análise da prática pedagógica e tomada de decisões fundamentadas cientificamente. Ok, pessoal? Essas são as nossas referências, fiquem à vontade para acessá-las, né? Agradeço a disponibilidade e a atenção e desejo bons estudos. Em breve estaremos novamente em uma nova videoaula.